Quem vai fazer essa apresentação para nós, apresentar um pouquinho, é o Luiz Américo Paceto. Ele é formado em Engenharia Agronômica lá na Universidade Federal de Lagos, Nenzal. Tem uma experiência há 17 anos atuando lá no Cerrado Mineiro, na parte de nutrição, na parte de químicos foliares também. Eu acho que é uma oportunidade muito boa da gente conhecer e trocar uma ideia com ele dessa área que tem muitas dúvidas e respostas divergentes no campo. Muitas dúvidas surgiram, muita gente está muito preocupada nessa área, então acho que é uma oportunidade boa. A gente agradece a visita e a colaboração, Luiz Américo. Fica com você a palavra aí. Boa tarde. Fico até um pouco preocupado porque, primeiro, tinha aquele tanto de palestrantes importantes, né? Doutor Matiello, doutor Saulo, o próprio professor. E agora, falar para vocês, depois do almoço, né? Tentar fazer com que vocês fiquem acordados sobre um tema interessante. E se vocês me permitirem, eu vou voltar à palestra sobre adubação, equilíbrio, racionalidade, eficiência. Graças a Deus não veio a geada, né? Ou o frio aqui não foi tão preocupante. Mas a seca, até para nós que irrigamos, né? Ou estamos em áreas de temperaturas mínimas acima de 14, 15 graus, não deixou de prejudicar, e a água, à medida do possível, vai diminuindo. Então, eu tomei a liberdade, espero que vocês entendam o procedimento. O Hudson perguntou sobre parcelamento. Vai estar tudo amarrado, porque o padrão nosso é a lei do mínimo. Eu não vou mudar o que a gente aprendeu ou já foi estudado há muitos anos sobre nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Boro, cobre, ferro, manganês. Se vocês lembrarem, tinha um tópico lá de molibdênio. Eu iria acrescentar, ou vou acrescentar, cobalto e níquel. Essa é uma tendência, não só dos cereais, alguém já andou me cutucando ali, mas no café temos trabalhado e temos resultados com esses micros que até pouco tempo não eram essenciais. Guardem bem: cobalto, molibdênio e níquel. Então, normalmente o parcelamento a gente procura colocar o fósforo todo de uma vez. O N e o K, para vocês aqui que às vezes depende de chuva, a cada 30 dias, 45, se não chover, na minha época eu trabalhei em Carmo do Claro, às vezes dava 60 dias, mas a gente sabe que aí é um atraso. Mas hoje nós temos as ureias protegidas e os adubos de liberação lenta, então existe essa opção. Eu não vou saber, parece que o menino da irrigação que queria fazer um parcelamento, eu espero que eu não esteja contradizendo nada dos meus mestres, é porque no cerrado ou mais lá para cima a característica é um pouco diferente. Então eu preciso, né? Deus foi muito bom com a gente na mecanização, mas a fertilidade não é igual a vocês. Então eu preciso não só gastar 20% com a minha adubação, às vezes eu gasto 25%, 30%. Aonde eu vou tirar? Na produtividade e na mecanização. Então, eu não estou me localizando. O padrão para gotejo são produtos mais tecnificados, mas ureia vai bem, um sulfato branco de amônio. Fósforo, tem gente que faz MAP purificado, 1060, tem gente que faz ácido fosfórico ou outros produtos, úmido, fulvo. E potássio também é um pouco complicado, por isso tem que ser pó branco e você tomar cuidado com a acidificação do bulbo. Nós temos áreas hoje irrigadas e fertirrigadas 100%, mas o normal é que pelo menos uma vez
duas últimas de potássio sejam na máquina, mas não tem tanto problema, mas precisa tomar cuidado com a acidificação do bulbo, KCl. E estava para lá perto de mim o rapaz do calcário. Tem a ver. Se as minhas plantas não estiverem boas, não tem por que usar isso, né? Vocês vão me falar. Porque dá 600 conto. Agora eu vou colocar esse monte de supérfluos, né? Ou aditivos. Então, a base da calagem, né? V%, a saturação, seria um calcário de 100% de PRD. E como os antigos faziam, a gente fazia isso lá no Triângulo Alto Parnaíba, arar metade da dose, gradear. Agora jogar por cima, ainda mais em algumas regiões daqui, fica difícil. E se não tiver 100%, mais difícil ainda. E depois a eficiência, né, da própria rocha, né, quer seja cálcio, magnésio, né, por mais que seja de arcos, de pains, mas ainda dá problema. E pode ter o contrário, né? Tanto demora para funcionar, como aonde vocês fazem as praças, né, os montes de calcário, com certeza deve ter um manganês lá violento, quer dizer, desculpa, um excesso, né, de cálcio, e as lavouras andam bem amareladas por deficiência de manganês. Então não teve a geada, né, mas teve seca, teve frio. Então eu preciso usar esses produtos, ou quando eu for usar esses produtos, a minha lavoura deveria estar equilibrada, com uma produtividade, como eu aprendi aqui, né, uma colheita econômica máxima, né, custos baixos, né, para mim completar a lei do mínimo, né, por onde que vai começar a aparecer os problemas. Se eu tenho N, P, K, cálcio, magnésio, enxofre, todos esses micros equilibrados, com esse stand que vocês trabalham aí de 2.500, 4 por 1, não vou chegar a 8, 10 mil não, mas esse de 2.500 a 5.000 é pertinente produtividades na faixa de 30 a 50 sacas, média móvel. Nós trabalhamos com média móvel, né? Uma boa ou ruim ou 4, e aí não tem problema nenhum, tá? O trabalho, a propaganda, né, do Procafé, parece que esse livro é de graça, então vocês corram atrás e descubram. Tem alguns que são pagos, e de vez em quando vocês podem também clicar lá nas folhas técnicas, que sempre tem uns assuntos interessantes, né, esses materiais das palestras, né. Poxa, vou contar, desculpa. Não. O pessoal mais velho, né? Mesmo que o Matiello não frequenta muito Varginha, né? Mas estava o Zé Edgar mais cedo aí, o Dr. Wander, o pai dos meninos, né? Todo respeito. O Dr. Santinato está ausente, André Fernandes. Essa é a nossa preocupação, porque a pesquisa está sendo feita por poucas instituições e por poucas pessoas que ao longo do tempo estão envelhecendo. Então, no nosso caso, na região do Alto Parnaíba, Cerrado Mineiro, algumas fazendas, né, e algumas cooperativas compraram a ideia das estações experimentais. Então, nas minhas consultorias, a gente faz alguma coisa, Araxá. Bom, a referência para vocês seria Patrocínio, só que infelizmente a Epamig está sucateada. Se alguém conhece. Araguari hoje tem uma feira de irrigação, ou é praticamente a maior região irrigada do Brasil. Tem 99,999. Tem tripa, né? São lavouras velhas. E hoje, teoricamente, Monte Carmelo é que representa, tirando o noroeste de Minas, que é uma cafeicultura nova. São produtores de cereais que começaram a adaptar pivôs convencionais, pivôs circulares,
e agora das áreas ao redor do queixo. Então, a vantagem no viveiro, dá para a gente usar alguns produtos, dá no substrato para ficar melhor, dá a pulverização do primeiro par de folha, na lavoura como um todo, para completar um tratamento fitossanitário, ou como foi falado, numa pré-florada, pós-florada. Algumas tecnologias vieram dos cereais, e até fica difícil de explicar, mas dá para se usar o solo para trabalhar a parte de fósforo e potássio. Tem um pessoal aqui de Cabo Verde, ou dessas regiões aqui de Vargem Grande, com esse esquema do terraço, fazendo aquelas adubações orgânico-mineral. É mais ou menos isso, tá? Aproveitar a palha de café, se vocês têm esterco de curral, no nosso caso lá tem de galinha, de peru em quantidade, e fazer uma compostagem, alguns a favor de diminuir no M, no P, no K, outros agregando na adubação química, porque nós temos problemas, né, de CTC, de matéria orgânica, né, cerrado, mesmo trabalhado é cerrado. E esse último item, está ali o meu amigo, professor, que é o Dr. Júlio, vai falar muita propriedade sobre broca do café. Não é que voltou à tona não, mas sempre existiram produtos que não precisa ser orgânico. A gente tem propriedades certificadas no cerrado, como aqui também tem, não precisa ser certificadora A, B, C, não. A ideia é fazer um trabalho integrado que todas as prescrições possam dar a sua eficiência. Então, hoje nós temos trabalhos com broca, cochonilha, farinhenta. No caso, a gente tem propriedades, né, fazendas a mais de 1000 metros de altitude, não é tão alto como Poços, Nova Resende, mas nós temos algumas áreas que ventam muito. Ou, que é engraçado nessa região do Cerrado, do Noroeste de Minas, é que de madrugada esfria. É muito quente durante o dia, é insuportável, né? Mas de madrugada, ainda mais agora, de agosto para frente, chega a baixar de 10 graus. Dependendo da região, aqueles brotinhos novos, né? Não é uma geada, né? Uma descoloração pelo frio, né? Ela fica toda branquinha. E, não rogando praga, né? Mas como a cafeicultura de vocês, né? Como já foi falado no Paraná, com geada, São Paulo, Botucatu, Garça, Marília, como é uma cafeicultura mais velha, é uma cafeicultura que não tinha tanta fiscalização dos órgãos competentes com relação a viveiro, produção de mudas e trânsito, tráfico de máquinas, de gente, pelo menos exígua. Eu não quero rogar praga em vocês, mas deve ter muito melatógeno exígua, aquele das bolotinhas, né, das pipoquinhas, tá? Como sempre, né, essa parte que foi falado, né, vegetação, produção, e preparar para o próximo ciclo, né, a carga de 2015, infelizmente, com essas duas chuvas para vocês, ou essa seca prolongada, já está no pé. Basta correr atrás para manter, né, não deixar piorar, mas pensar em 2016. Com certeza os preços devem estar bons. E aquilo que eu falei dos biológicos, nós temos áreas certificadas, né, áreas orgânicas, aí não são propriedades muito grandes, né, é diferente as áreas representativas do cerrado, da agricultura tradicional ou irrigada, mas que sempre tem buscado esse valor agregado, né, essa preocupação com aquele tripé, né, ambiental, ambiente, né, social e econômico. E
há uns meses atrás nós tivemos uma palestra, estava faltando, parece, né? O triângulo ia ficar meio esquisito, né? Já não era mais equilátero, né? Talvez agora um quadrilátero. É o que nós estamos fazendo hoje aqui, que é a satisfação do técnico, do consultor, porque nós vamos todos juntos com essa parte, né? Diria os mais antigos, que se o produtor tiver no vermelho, não pode trabalhar com verde, né? Bom, dentro de uma ética, pelo amor de Deus, por isso que está o livro aqui, tem umas apostilas aqui para dentro, já existem produtos consagrados, e no caso específico desse, que está até no compêndio, eu não quero entrar no mérito se o hormônio vegetal é melhor do que sintético, é aquela história do equilíbrio. Eu não sou mineiro, né? Moro há muito tempo em Minas, sou casado com uma mineira, tenho 2 filhas mineiras, não vou ficar em cima do muro, mas é melhor a gente seguir um caminho. Depois, se tiver um genérico mais barato, uma outra alternativa, o produtor, a cooperativa, a revenda, vender, cabe a gente aplicar adequadamente. Mas nesse segmento, o que existe é uma combinação, até então, né, os mais antigos, né, parece que não são poucos aqui, eu vou falar pela ordem, porque até hoje eu apanho. Oxina, né, citocinina, giberelina, né? A concentração muda, mas a ideia é essa. Nos trabalhos que foram feitos, que vêm sendo realizados, vai muito bem, porque também te trouxe dos cítricos. Normalmente se fala muito em pré-florado e pós-florado, mas se esquece, como eu comentei, né, que daqui uns dias, em janeiro, fevereiro, março, tem a indução floral, né? 2016, desculpa, 15, né? 2015 para 2016. Então, até essa outra aplicação, o pessoal na época tinha dúvida. Então, vai muito bem, igual o Matiello falou, não precisa sair correndo atrás. Tinha que ter cálcio na folha, né? No chão, boro. Lembra lá que ele falou de nitrogênio, da foma? Na minha época costumava dar muita fome, era o contrário, né? Não tinha nitrogênio, né? Ou boro, né? Às vezes o pessoal confunde, né? Fome, foma, boro. Então o normal seria na pré-florada, pode ser no dente de cachorro, cotonete, não tem praticamente nenhuma, salvo engano, né, vocês conversam com o pessoal da empresa, mas de pré-mistura com defensivos ou outros foliares, tá? Então, pré-florada, se quiserem, chique, né, estágio, né, não estágio, os estudantes, né, é feio falar estágio é outra coisa, né? As plantas chamam estágio fenológico. E para o ano que vem, né? Aí vai depender, uma lavoura velha, uma lavoura com carga, uma lavoura podada, como nós vamos falar aqui, né? Ó. Pode ser que o pessoal não goste ou não está acostumado, mas as respostas melhores são em plantas novas e podadas. Qual que é o meu objetivo? Desenvolvimento, crescimento, tá? Tem custo, tem benefício? Muito. Bom, aí que vai começar, acho que a encrenca. Parece-me que existem mais de 500 empresas de foliares, conhecidas ou registradas. O que era oxina, citocinina, giberelina, aí tinha já etileno e depois ácido abscíssico, começou a aparecer. Primeiro aqui, ó, bracinosteroides ou esteroides, inibidores, retardadores, mas
não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aí tudo é bom, mas tem custo. Então, a gente vem tentando, junto com a pesquisa, né, com o Procafé, com as fazendas, né, que a gente acompanha, e experiência, né, de outros especialistas, tentar apurar alguma coisa. O campo é enorme e uma coisa não tem volta. Esse negócio de 25-20, mesmo ureia, né? Ureia, MAP, cloreto, tem que ser ajustado. Então, com análise de solo, análise foliar, essa é uma tendência. As produtividades, quem está irrigando aqui, que não é mais loucura, né? Igual ela falou dos problemas de geada, a turma, não digo do Cerrado, né, mas do noroeste de Minas e da Bahia, tinha aquele vermelho, era seca, né? Lá não chove, né? Mas por que lá é bom? Tipo, barreiras residuais, não tem nada, ou não tinha nada, aí é uma beleza. Areia, hidroponia, temperatura máxima, 40 é muito, 30 e 40, os amigos, né? A mínima normalmente não baixa de 19, né? Assim, a mínima, né? Tem algumas oscilações. E hoje, quase todos os produtos, devido à fiscalização, saem como fertilizante foliar, aminoácido, porque existe uma norma, mas são praticamente batizados ou preparados com aditivos que a gente não consegue medir, ou não está na bula, só depois no campo que você vai ver. Por isso que, se vocês, lembrando no começo, tiverem situações de estresse, tanto por seca como por frio, tem hora que para nós não é falta d'água, o problema é chover demais. Mas você faz o que quando chove demais? Então, vai melhorar? Uma das aplicações é provável, mas não está indo direto ao alvo. Vamos tentar explicar melhor mais para frente. O Ministério, né, fala que aminoácido é aditivo, e normalmente tem um daqueles micros não importantes que eu falei para vocês, molibdênio. Então, nitrogênio com molibdênio, para quem estuda feijão, soja ou trabalha com feijão, soja, vai saber da importância da inoculação e da transformação, né, do sol, da energia, em nitrogênio. Então, vai muito bem essas formulações quando vocês usarem aí algum aminoácido da Fênix, da Stoller, Valado, bom, os mais antigos, né, ou os mais experientes, se vocês me ajudarem, tudo vinha da Ginomoto, né? Ou não? Estou mentindo? Aí depois o que a Ginomoto fez, ou recentemente, ou há pouco tempo atrás, vendeu para todo mundo, ou deu de mão beijada para todo mundo, vou fazer o meu também. Estou certo? Então, dá resposta a uma deriva de glifosato, de sulfosato. Goal não vai ser deriva, né? Porque normalmente eu aplico em cima, né? Ou lá, pelo menos a gente não fica muito preocupado, porque as áreas são extensas. Mas toda a condição de estresse, períodos críticos, né? Competição, aquilo que o Matiello mostrou, é importante, mas a função desses produtos, eu quero tentar passar para vocês, é muito mais além do que recuperar o tempo perdido. Se a lavoura está boa, está
100%, com certeza vai ficar 110, 120. Agora, se estava 50, pode passar para 55, para 60, pode voltar? Pode voltar. A gente usa açúcar, melaço, né, glicose há muitos anos. O pessoal dava risada, aquele indumel, né, melaço para gado de confinamento, essas coisas. Acho que o Adson fez uma folha técnica, né, sobre escaldadura, fica muito bom. Carboidrato, açúcar. Bom e barato, se for comprar lá é macro, né? Não sei, esses supermercados grandes que você compra fardo, que infelizmente até as usinas de cana para nós lá já não estão deixando usar mais os subprodutos que eram dados, né? Aquele bagacilho e outras coisas mais. O litotan, essa alga calcítica ou calcária, é uma coisa interessante. Quando passaram para nós essas informações e depois os acompanhamentos do litoral do Rio de Janeiro até quase lá do outro lado, parece que são quase 4.000 quilômetros, só que ela fica em profundidades, normalmente abaixo de 40 metros, exoesqueletos, umas pedras. É muito usado na França e em outros países, ou a resposta tem sido mais rápida, em nutrição animal. Então, vem como carbonato, né? Tem 32% de cálcio, fora aquela tabela periódica, né, dos estudantes. Já o ascofilo nodóseo é a tal da história da propaganda, né? Diz que o bom era a alga do Canadá, mas agora o pessoal está na Irlanda. Então, resumindo, de mais 30 graus a menos 30 graus, lá com os negócios das marés, é uma coisa interessante, porque tem oxina, tem, mede, não mede, consegue detectar, não, dá diferença, dá. Tem citocinina, tem gibberelina, tem outras coisas, uma tabela periódica tem. Então, são produtos que podem ser usados, normalmente esse aqui via solo, para complementar, não era o caso que o Saulo falou do magnésio, mas aqui seria um cálcio mais solúvel, né? E o ascofilo nodóseo, naquela função também de tratamento de semente, primeiro par de folha, enraizamento, desenvolvimento da parte aérea, café podado, ok? Esse daqui, quando a gente estava trabalhando também, a gente é da época ainda do 0, 30, 20, de tudo 0, 40, 20. A ideia é colocar fósforo, né? Fósforo. O potássio aí pode até dar uma nutrição, mas não é essa a preocupação. Quando eu tenho essa preocupação, eu uso nitrato de potássio ou carbonato de potássio para um enchimento de grão. Mas o que acontece, além da proteção, né, do sistema de resistência adquirida pela planta, percebeu que as associações, principalmente com micronutrientes, se eu tenho sais, né, sulfatos, depois eu comecei a melhorar, quelatizar, ou coloquei cloreto, depois eu evoluí para nitrato, né? Hoje fosfito, e já estamos buscando algumas alternativas à base de acetato, principalmente para a lavoura branca, né, que é zinco, né? Tem café de potássio, mas o acetato de zinco para enraizamento, né, em cereais, milho, feijão, soja, é uma confirmação já de muito tempo. Aí eu vou usar esse produto e vou tirar
um protetor do meu sistema, eu vou tirar uma estribulina, eu vou tirar um triazol? Não. Todo mundo que tentou isso não deu certo. Primeiro, porque não é recomendável brigar com as multinacionais. E segundo, os produtos isoladamente não conseguem ter uma performance adequada, às vezes naquelas situações pontuais. Então, o que nós estamos trabalhando? E saiu esses dias, espero que esteja correto, porque a fonte é da USP, Exalc de Piracicaba. Bom, só um pouquinho antes, os mais experientes, né, para não brigarem comigo, vão lembrar que, ou ainda existe, né, é um tal de vai e volta, a Liette, né, fosfetil de alumínio, né, naqueles tempos bons aí de foma, de antracnose, né, e, se eu não me engano, é um granulado de solo, granutox, que dentro da planta transformava também. É um dos mais antigos, de granutox. Mas vamos lembrar do Liette, vocês podem procurar, que isso é mais fácil. Aí, por que eu pus essa observação? Porque tem hora também que eu me sinto desprotegido. Eu vou usar fosfito como nutriente, fosfito como protetor, como mistura. Bom, então, aí ó, só não pus o nome, mas está tudo guardado aqui, se vocês quiserem, né? Qual é a função? Porque é aquela história do ministério. E realmente o que foi melhor é comigo, não que tenha problema com potássio, com magnésio, mas no caso de principalmente manganês e zinco, né, cobre, tem dado boas respostas. E aí aquela sequência, ó, tá vendo? Nem colocar sulfato, né? E não importa o agente aqui. Outra, quais os benefícios? Perdão, né? Se tiver alguém no mapa que quiser comentar, mas é onde eu sei que está na publicação, é isso daí, ó. Resistência sistêmica, aumento de fitolexinas, porém é recomendável parcelamento ao longo dos ciclos. Então, se for um fosfito de potássio, pode ir com oxicloreto, pode ir com triazol, com estribulina. Se for um fosfito de cobre, provavelmente não vai precisar de colocar mais cobre, mas vocês sigam a prescrição do recomendante da empresa. Perfeito? E não menos importante, né? Ou por último, tem efeito agronômico comprovado? Tem. Ah, é só fungos ou obsetos, mas já é alguma coisa. E se for um fosfito, né? 0,30-20, né? Fósforo, potássio, com cobre, um oxicloreto, um hidróxido, um óxido cuproso, com certeza vai melhorar todo aquele espectro de prevenção para as doenças fúngicas, tá? Que a gente não abre mão. É o que eu estava falando. Vieram os granulados, vieram os triazóis, vieram as estribulinas, mas a gente recomenda ou prescreve no mínimo 2 pulverizações de cobre, dependendo até umas 4, né? Às vezes sem contar, tipo uma pós-colheita, uma sepsia, às vezes pelos ferimentos das máquinas, né? Das múltiplas passadas, né? Pelo menos 2, vamos dizer 3, né? De colheitadeira lá na roda da nossa região. Bom, pode parecer
aparecer, se realmente tem que falar dos antigos, né? Porque nem os mais experientes que gostavam, né, dessa ideia. Dentro daqueles hormônios, o etileno é importante, apesar que ele é codificado, né, ele é comparado ao hormônio da morte, ao hormônio do envelhecimento, da senescência. Mas, em algumas situações, ou ainda hoje, pelo menos no Cerrado Mineiro, áreas maiores, mecanizáveis, no caso de uma poda, de uma colheita, tipo, deixei para passar só uma vez, vou vibrar, vou colocar velocidade, chorar o pau. Talvez aquela turma do Matiello lá, né, derrubou no chão lá. Então, é uma coisa interessante. Ainda existe, ainda se trabalha alguma coisa, tá? Não é maluquice não. Cuidado, né? Chamem os especialistas para ver o ponto certo de aplicar, né? Fruto verde com água, nem pensar. E normalmente as lavouras não estão muito enfolhadas, porque se tiver folha, não vai sobrar nada. O normal é o contrário, né? Já tinha pouca folha, tem que pegar no fruto, direcionar no fruto, vazão, e depois derriça e poda logo em seguida. Essa foi uma outra tecnologia, e agora nós estamos questionando o nome, né? Porque se o etrel, o etileno, envelhece, como que esse amadurece? Ou segura, ou retarda? Então ficou uma bagunça na nossa cabeça, né? Dizem as más línguas que além de acetato de potássio tem ascofilo nodoso, está batizado no extrato de alga, mas a bula, né, ou o que os nossos amigos passam para a gente, é acetato de potássio, né? Vocês podem até fazer, ou já fizeram, acetato, né, comercial de potássio com ascofilo, uma mistura aí bem prática, mas seria interessante para vocês começarem a programar a colheita, se é que ainda não fizeram, né, para o ano que vem, né, lá para fevereiro, março, alguns talhões, né, algumas lavouras. O catuari é atrasado, tudo bem, o mundo novo é precoce, eu ainda tenho Bourbon, eu tenho Icatu 3282. Façam uma programação e observem, com certeza, são para várias culturas, mas com certeza, esse estímulo e essa igualação. É meio complicado, né, falar que o passa, o seco parou, não vai cair, e o cereja ou o verde vai melhorar. Mas vou mostrar alguns resultados. Espero que quem já tem utilizado possa comprovar. A explicação parece simples, é o contrário do etileno. Um derruba, outro não derruba, né? Um segura, o outro adianta. Qualquer época, não é bem assim. Costuma ter problema, precisa acertar também o time, tá? Mas a ideia é, no caso lá do Cerrado, para quem faz cereja descascada, né, ou quer programar a colheita, a ideia é ir aplicando da seguinte maneira: não é a dose cheia, até 10 litros não. Normalmente, ou se for 10 litros por hectare, você na primeira aplicação normalmente tem que ver a maturação, né, dos cafés aqui, lá para fevereiro do ano que vem, março, você vai aplicar do meio para cima, como se fosse fazer uma colheita seletiva também do meio para cima, só nos ponteiros.
e observando aquela porcentagem, se possível, de frutos cereja. Normalmente, depois de uns, para nós lá, por causa da temperatura, né, chuvas, né, ou irrigação, um mês depois, 20, 30 dias, aí seria praticamente do meio para baixo. Toda vez que vai entrar nesses assuntos polêmicos, eu fico preocupado com o que eu vou falar. As multinacionais, desde a época dos granulados de solo, vêm trabalhando aqueles efeitos tônicos, de enraizamento, de vigor. É o inseticida? O meu é o inseticida. Não, o meu é o fungicida. Não, o meu é a mistura. Bom, resumindo, hoje nós temos no mercado alguns fungicidas. Normalmente a estribulina vai ser melhor do que o triazol para isso daí, mas quando junta os dois, tanto o triazol com a estribulina, fica melhor ainda. Não sei se vocês observaram isso, mas nós vamos mostrar algumas coisas em café novo e café em produção, vendido pelas empresas e comprovado em algumas fazendas, em algumas áreas experimentais de Patrocínio, de Araxá, de Araguari, tá? Então, fungicidas que inibem o contrário, né? Ou que seguram, né? Vai deixar mais verde, mais bonito, mais enfolhado, vai crescer mais. Esses dias atrás medimos umas áreas, parece que a seca não judiou tanto. Tem um trabalho dos meninos das estações experimentais, as estações meteorológicas. Se alguém não teve, já teve a curiosidade, vejam o que cresceu de internódio ou está crescendo em relação sul de Minas, né? Varginha, Boa Esperança, não sei se Carmo, mas Carmo deve entrar, Carmo comparado com Araxá, Patrocínio e Araguari. Não puxando sardinha, não teve diferença de crescimento, ou muito pouco, mas a gente está fazendo umas medições ou apertando os olhos, parece que o nosso crescimento, quem sabe amanhã, né, o pessoal vai falar das quebras, né, que com certeza foram menores lá, né, as primeiras avaliações do meio do ano lá, que o pessoal do Procafé fez para o CNC. Então, tanto o Cerrado, né, Alto Paranaíba, como a Zona da Mata, né, as matas de Minas, não tinham tanto problema, tá? Mas procurem dar uma olhada nessas estações meteorológicas, o número de internódios ou o crescimento de ramos. O epoxiconazole? Pode até ser, mas a piraclostropina é melhor. O triazol? É o flint. Tem mais? Tem mais. A Mistar, Comet, já falei, né? Flint, Oranis, desde do plantio, né, ou pegamento, até eu não sei se esse é 18 ou vai até 30 meses de plantado. Ok? Né, comentando, não é deixar de fazer NPK, calagem, fosfatagem, potassagem, matéria orgânica, né, área de café, mas determinados talhões, determinadas lavouras precisam ou têm direito, né? E agora melhor esse preço, né?
Porque quando estava 300, a gente estava tratando 280. Tem que ter produtividade, né? Além de qualidade. Bom, não é coisa de pequena propriedade, né? Não é coisa de café orgânico, de gente quebrada, não. Sempre existiu e vai existir. Hoje cedo, ou ontem à noite, pode dizer que estão meio misturados aí, mas pode ficar quietinho, não precisa nem mostrar, não. Não sei se vocês sabem, mas a FMC está entrando pesado nesse segmento. E outras multinacionais, né, no caso Syngenta na soja, né? Então, não é uma coisa de empresa pequena, de fundo de quintal, não. É um mercado, é um nicho muito interessante para a gente trabalhar. Não sei quem dos meus vão falar aí sobre variedades, né? Sobre, o Matiello falou alguma coisa, aquele catucaí lá na Mata de Minas. Mas então, aonde tem problema, mesmo exígua, né? Mesmo exígua, vocês devem pensar em fazer um trabalho, lavoura velha, matéria orgânica, produtos biológicos, e começar a tomar cuidado, porque os poucos químicos que tinham ou que tem estão ficando proibitivos e até no preço, né? Que são, vou mostrar aí nos trabalhos aí, o que tem no mercado é da Rugby. Parece também que vai voltar o counter, mas não pela BASF. Ali ainda está os meus amigos lá da UFA, né, que eu brinquei, eu estudei na Exal, fizeram um trabalho há pouco tempo, há muito tempo, e determinaram que é foma targa. Mas resumindo, a gente deu um tiro em foma, ascoquita ou foma targa, tanto no Cerrado como aqui nas regiões de Pinhal, Margem Grande, né, essas áreas mais andradas, e acertamos outra coisa, né? A preocupação realmente era com foma, mas a pseudomonas, né? Mancha aureolada, a bactéria, quando ela entra no viveiro ou nas lavourinhas novas ou nessas áreas de 1000 metros, 1200, não tem quem cerca, né? E hoje não tem nem produto, né? Então, juntamente com a doutora Flávia, né, do biológico, desculpa, tanto fizemos em laboratório, estamos avaliando, o pessoal de Lavras, o professor Edson está fazendo agora o monitoramento, mas nós temos uns resultados interessantes nesse segmento aqui, ó. Esse produto é um bactericida. Está no Congresso, né? Dr. Santinato, agora o Felipe, filho. Reginaldo, é um técnico amigo nosso, lá da região de Araguari. Foi apresentado em Poços de Caldas no final do ano. Testemunho, né? São áreas, regiões de 1000 e poucos metros. Não se preocupem, eu não sou vendedor da base, não. Aquela dosagem é porque para nós, normalmente, ou para o normal é 150, mas quando às vezes é um trabalho ou uma situação meio de bombeiro, né, de apagar fogo, a gente então usa os 780. Como também o produto não é 2 litros, é 1 litro. Então, essas misturas no pós-colheita ou na pré-florada, essas asepsias que vocês fazem ou podem fazer com amônia quaternária, dióxido de cloro, produtos que vão melhorar a performance quando misturados com cobre. E depois nós vamos colonizar com
caso bactérias benéficas, fungos, o talhão, né, a lavoura, para dar continuidade para que o químico, né, tenha a sua melhor performance. Então, normalmente hoje nós estamos trabalhando aqui 150, 1 litro. Tem outros produtos? Tem. Tá? É só seguir o programa de pré-florada e pós-florada. E se forem áreas, né, que tem problema de vento frio, altitude, é uma boa opção para todo esse complexo, principalmente bactéria, pseudomonas. Esse daqui não é problema, lavoura velha convive, mas se a gente tiver que arrancar, não sei se muitos acompanharam na época aqui, do sul de Minas, aquela tecnologia que veio de São Paulo da enxertia, né? Do pé franco, né? O apoatã. Então, o problema vai ser a hora que erradicar uma lavoura e colocar uma lavoura nova. Então, se for meladógeno exíguo, né? A gente conhece normalmente a olho nu lá pelas pipocas, pelas bolotinhas, né? Normalmente, lavoura velha, nós trabalhamos, acrescentamos, né, mais um pouco de matéria orgânica, palha de café, e fazemos um tratamento com esse nematicida biológico, que o que chama a atenção em relação à concorrência é essa fusão aqui, ó. São 4 fungos nematófagos, né? Ou que vão predar o nematóide desde a fase de ovo, juvenil, adulto, até as bactérias, os bacilos, né? Se vocês lembrarem, ó, esse subtilis, esses dias saiu uma reportagem aí do pessoal da UFLA, né, em antracnose, em pseudomonas. Ele está aqui, ó. Ele está aqui, ó. Bacilos subtilis. Já é trabalhado há muito tempo. E uma coisa interessante que a maior parte deve conhecer pelo menos de nome, é o professor Jaime Maia, né? Ele na época fez um trabalho, se eu não me engano, deixa eu colar aqui, eu até achei interessante colar aqui. Esse M. robustum, né, esse fungo, ele foi identificado em 1999 pelo professor Jaime lá de Jabuticabal. Ele que é o meio doido, né, meio fissurado em nematóide. Cuidado, né, com cofeícula. Cuidado aqui. Normalmente não tem, igual aconteceu no Paraná, graças a Deus, São Paulo, incógnita. Mas mesmo exígua, a hora que for retirar a lavoura, né, se por uma casa forem aproveitar os preços bons, tem que colocar, porque olha o que aconteceu. Testemunha, rugby, que é um padrão, né, 30, 40 litros, aí vai depender da recomendação, né, mas pelo menos um 30, e doses crescentes desse nematicida biológico, tem essa composição de fungos, nematófagos e bactérias. A melhor dose é a maior? É a maior. Mas o que nós estamos fazendo em algumas áreas, 30, 40 hectares às vezes, de um talhão, de um setor? Faz-se a avaliação e determinado
por nematóide, faz uma dose em torno de 4, 5 litros, com matéria orgânica, ácidos fúlvicos. A ideia é fornecer comida, né, para que o fungo desenvolva e continue, né, crescendo, tá? Não menos importante, né, para encerrar, pelo jeito eu vou conseguir fugir das perguntas. Essa é uma tecnologia complicada, né, ou mais complicada ainda, porque se você olhar na bula, fala em bentonita, né, argila, né, ou silício, mas usa 200 e poucas gramas, 250 gramas, 300 gramas. O Matiello e o Saulo preocupados em não usar muito fósforo. Aí vem o pessoal de Brasília, né, da Embrapa, ou aqui mesmo, né, tem uns amigos aqui, né, ou conhecidos, né, 400, 600 quilos, né, de P2O5. Aí eu vou falar para vocês tirar fósforo e potássio da onde, né? Então, normalmente a tecnologia ela é baseada em fósforo total. É outra briga com os laboratórios. Eu preciso saber, não é em resina, não é em mesh, não é em fósforo remanescente, não. É um extrator específico para fósforo total. Perclorito. Laboratórios, são poucos laboratórios que fazem isso, mas não é caro também não. Acho que é uns R$10. Fósforo total. Se você tiver 500, 1.000, 2.000, mas na folha, né, ou no solo tem menos de 10 ou 0, não sei o que. Então, se tem, eu tenho que liberar, não acabar. Não é acabar, não, tem que liberar. Então eu uso um produto via solo, que por coincidência tem o símbolo de K, mas não é de potássio, é de compostagem, decomposição, né? Isso em alemão e suíço, tá? Normalmente, agora pós-colheita, junto com pode ser jato dirigido, pode ser herbicida, não tem problema não, tubação. E a dosagem do fósforo, do P, que também não tem nada a ver com fósforo, né? É de foliar, eu parcelo junto com as foliares normais. O que aconteceu ou vem acontecendo após 4 safras ou mais? O professor André Fernandes é que tem uns trabalhos interessantes, até com área de gotejo lá em Uberaba. Se não melhorou, piorar também não piorou. E foi rentável, né? Aquela história de estar sempre preocupado com o custo-benefício. E vou deixar vocês primeiro fazer uma ou duas perguntas para judiar de mim. A ideia, quando o Dr. Matiello nos convidou e o pessoal da Varginha prontamente nos deu apoio, é realmente enfatizar mais uma vez a importância, né, do Procafé, das fazendas experimentais e desses técnicos jovens que estão, assim, na medida do possível, né, trabalhando com a cafeicultura, faça chuva, faça sol, né? Então, a gente fica muito satisfeito por ter trabalhado aqui, né? Estamos em outra região, tem sempre esse convívio e essa aproximação. E, da nossa parte, nós ficamos muito agradecidos, espero, pelo menos, ter plantado uma sementinha, né? E estamos à disposição de vocês. Muito obrigado e boa tarde.